Amados irmãos, no nome do Senhor Jesus, bom dia. Deus os abençoe. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Falamos a primeira vez que o livro de Efésios fala de uma herança de Deus a nós, cuja riqueza é Ele nos tornar sua herança. Enriquecer a nossa vida para que nós sejamos para Ele uma riqueza. No capítulo 1 está a teoria, está a teologia. Diz a palavra de Deus que esta herança é chamada de nossa salvação, nossa redenção. E ela foi legada pelo Pai, ela foi transmitida pelo Filho e está sob a tutela do Espírito Santo. E então Paulo faz uma oração pedindo a Deus que isto seja luz para os olhos do nosso coração, que nós entendamos as dimensões da riqueza, as responsabilidades advindas da herança e que saibamos com gratidão sermos generosos na dação ou participação desta herança a outros. Agora, no capítulo de número 2, o apóstolo vai falar a respeito do recebimento desta herança de uma maneira pessoal. A Bíblia fala do indivíduo já em sociedade. Quando Deus criou o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Em outras palavras, far-lhe-ei uma igual, que esteja do seu lado, diferente como se afrente para a confrontação e para espelhar a glória de Deus um ao outro. Assim, o homem já criado para viver em sociedade é indivíduo. Tem um nome, é chamado por Deus por um nome, mas é também um ser pactual, cuja individualidade depende e está bem íntimo do outro. Na primeira sessão, é o indivíduo que vai se ressaltar, neste capítulo de número 2. Depois, este indivíduo em comunidade, ou na igreja, na família de Deus. Na primeira parte, eu dividi em duas para o estudo. A parte da morte e a parte da vida. E por que falar em morte aqui? Esse texto que eu vou ler agora, nos originais não tem esta primeira seção do primeiro versículo. Ele já começa dizendo: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas na tradução foi acrescentado ele vos deu vida, porque é a conclusão final no versículo de número 5. 5. Nos deu vida juntamente com Cristo. Então não está deformando o texto, está sendo mais claro com o texto, mas eu prefiro começar a leitura aqui. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Até aqui. A questão da morte, e esta, diferente do termo morte para quem faleceu e deixou de participar desta parte da existência, esse texto é mais figurado. Ele já ocorre antes do pecado no Éden, quando o Senhor, nosso Deus, diz a Adão, e Adão e Eva entenderam bem este recado, não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore que Deus colocou no Éden como divisor moral, o conhecimento do bem e do mal, e lhes disse: o dia em que vocês transgredirem este ponto que eu tracei, o conhecimento da minha vontade, da minha palavra, meu conhecimento próprio, no dia em que comerdes, morrendo morrerás. Não foi no bocado da fruta que Eva engasgou e morreu, mas passou a viver numa esfera de morte, numa esfera de decadência de todos os aspectos da vida, físico, moral, ético, aspecto natural e o espiritual. A distância de Deus, o alheamento de Deus, do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, passou a todos os homens. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Não refletimos a Deus no espelho, na imagem a que fomos criados. E nesta incapacidade, exercitamos pensamentos, domínios, toda uma esfera de vida que parte para a decadência, para a destruição. Basta viver. Saia aí na rua, ponha a cabeça para fora e diga para um motoqueiro que passa: "Ô, glória!" e vai ver quem é que ele xinga. Não fique bravo, não foi exatamente a sua, foi a mãe do juiz que ele xingou. Mas essa espécie de reação não está aí no mundo, não está no motoqueiro, não está no político preso pela Lava Jato. É nas nossas vidas, e é isto que o apóstolo quer ressaltar aqui. O que você critica nos outros, o que você critica em toda a vida, é aquilo que está na nossa vida. É preciso olhar para a esfera de morte que todos já experimentamos, de que alguns são escravos permanentes e de que nós fomos libertos, mas ainda permanecemos nesta esfera de morte. Já não preciso pecar, mas peco. Já não quero viver segundo a minha carne, mas vivo. E neste ai de mim, é preciso contemplar, ou não mudaremos. Se não contemplarmos a esfera de morte de que fomos libertados, se não olharmos no espelho da palavra de Deus para ver a nossa cara, não seremos transformados. Então ele começa dizendo: há uma andança, há um caminho. Todo homem é pessoa em movimento. Para cair no pecado do pensamento do mundo e ser politicamente correto, homem e humanidade, homem e mulher. Todos nós estamos sendo criados. Pequeninos já, estultos de uma estultícia ingênua,
olhamos os nossos pais e saímos a concluir coisas na vida. Minha irmã achava que ovo podia ser plantado, porque era vendido na frutaria, na verduraria. Quando foi perguntado à minha irmã, não falo das coisas minhas, mas falo da minha irmã. Quando perguntado qual era a profissão do meu pai, ela disse maquinista. Ora, em frente da minha casa havia um maquinista da Paulista. É o que dirigia a locomotiva. E papai constantemente escrevia a máquina. Não sei se conhecem, máquina de escrever era um objeto antigo, que a gente batia, ele vai dizer... Papai era maquinista. Essa era estultícia. Estultícia que eu vivi durante muito tempo, com diversas coisas, e que nós continuamos vivendo. Prego a toda hora que homem e mulher são iguais diante de Deus, que Deus deu ao homem a função de liderar por meio da entrega, liderar em favor de, como Cristo sendo Deus, se deu por nós, se entregou pela igreja, nosso supremo líder, fez a doação mais completa. E, no entanto, eu ainda me sinto dono da casa, dono da vida, dono da Beth. Eu penso muito em vocês, oro por vocês. Mas neste pensamento é o Vadislau que aparece ali, em toda a primazia. Olha, eu estou falando muito de mim mesmo, vamos falar um pouco de você? O que você acha de mim? É essa a nossa história. Há um egoísmo profundo, são os nossos caminhos, nossas andanças. E ele diz que este caminho existe como uma atuação cultural, faz parte da cultura. A cultura de briga do mais forte contra o mais fraco não tem nada a ver com ter nascido originado com Hegel. Ela veio do Éden. Veio do Éden quando começou aquele puxa-puxa, foi Eva que foi mais fraca, mas o Adão devia ser mais forte, ter defendido. Não, e o senhor é muito forte, a gente ficou com medo, com vergonha. Veio do pecado, quando já não havia justiça e um Deus maior que nos equalizasse, nós começamos a lutar com o que temos, com poder, com ganhos, para ser maior do que o outro. Então é cultural. E a Bíblia diz aqui que estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora segundo o curso deste mundo. Há um curso deste mundo, no sentido de que é um destino. Esta andança vai para algum lugar, e este lugar é determinado contra Deus, para longe de Deus, e para ser maior do que Deus. Este é o esforço humano. Há um comentarista aí, filósofo, falando na televisão, que disse: eu sou ateu porque Deus não existe. Para lá. Este que acha que falou com toda a sabedoria, usou a palavra ateu. Se ele usou a palavra ateu, ele já acha que ele é contra alguma coisa que existe. Ele não é ateu porque Deus não existe, ele é ateu porque ele quer. E é difícil para um homem daquele quilate falar alguma coisa de sabedoria, mas a Bíblia diz
são pensamentos carnais, são naturais, são próprios do homem. Nós andamos num rumo para longe de Deus e contra Deus. E a Bíblia usa este termo. Nós nos iramos contra tudo que é Deus. E a Bíblia ainda continua, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Há uma razão para pecarmos. Há uma razão para não gostarmos de Deus. E esta razão não é somente nossa culpa e nosso medo. Abel, um dos filhos de Adão e Eva, não teve medo de se aproximar de Deus. Fez um sacrifício como que dizendo, olha Deus, eu não posso chegar na tua presença, porque eu temo tua palavra, mas não tenho medo, porque tu és amor. Eu mato esse bicho, talvez tenha sacrificado uma ovelha, a primeira, eu mato esse bicho como se eu devesse morrer, mas me aproximo de ti. Houve o outro filho, o Caim, que já teve ânsias de morte, iras. Deus tem preferidos, Deus não me ama. E com ganas da esfera de morte, assassinou seu irmão, chegou diante de Deus e disse, todo aquele que me vir agora me matará. O espírito que atua agora nos filhos não é somente o coração, há alguém por trás. A Bíblia fala que o mal é personificado em Satanás. Agora alguém vai dizer, pastor, neste século, o senhor ainda acredita no diabo? Eu acredito no diabo, e você tem medo de dar chute em despacho. Eu achei interessante isso. Eu, porque creio no que a Bíblia fala, sou ignorante. E quando havia lá em casa lá um despacho, era frango preto, uma galinha, né? Era uma farofa, marafo. Para quem não sabe, posentinho. E uma televisão dessas de tela, como plasma, e a turma com medo de pegar. Eu só não peguei a televisão porque o frango estava assistindo. Desculpem esta. O que quero que entendam é que a palavra de Deus diz que o mal que há em nós é causado. Nosso coração o causa, mas o espírito da potestade do ar domina o pensamento do mundo, a cultura do mundo e o nosso próprio desejo. Aí ele diz que atua nos filhos da desobediência. Somos todos nós tendentes a desobedecer. Até quando o que manda está certo, a gente fica bravo. Não é que aquele guarda que fica no lugar do semáforo tem cara feia, não gosto. Quando eu vejo, então, aí na política, gente mandando, gente conseguindo, não gosto. Eu quero andar na rua do jeito que eu quero. Houve um tempo em que eu dirigi sem carta. Nunca fui multado. Fusquinha do meu pai. Ia na estrada, andava na cidade, o delegado era amigo. Nada acontecia. Hoje, toco o celular e eu olho, sou multado. Não gosto de lei. Mas esse é o nosso coração. Nós não gostamos de leis boas ou más, dependendo da nossa atitude e do sentimento do momento. Lei é boa quando eu saio bem, ou quando você sai mal.
E nesta atitude, Paulo diz, cuidado. Cuidado com sermos filhos da desobediência. Então, esta é a esfera de morte externa. Agora, ele entra num outro terreno, que é o terreno da esfera de morte interna. Ele diz, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. A tendência natural, por carne quer dizer, o homem nascido já em pecado, nascido distante de Deus. Uma criança não é inocente, ela é ingênua, mas não é inocente, porque ela já nasce numa esfera de morte, e as inclinações do seu coração são para desconhecimento de Deus, negar a sabedoria de Deus e agir estultamente. As inclinações da nossa carne são para a satisfação do nosso prazer e para a obtenção do poder. Deem-me o mundo e vocês verão um homem insatisfeito. No dia em que eu tiver todo o poder do mundo e desfrutar de todo o prazer do mundo, eu serei o mais solitário de todos os homens. E vou gastar a minha vida defendendo a minha herança de vocês, para que vocês não a roubem. A incongruência do pecado faz parte desta inclinação da carne, mas é sobreposta ainda pela vontade de pecar. Por que é que pecar é bem melhor do que fazer o que é certo? Digam-me, esses homens que roubaram dinheiro, que puseram aí bilhões, o que eles iam fazer com tanto dinheiro? Dá para a gente trocar de roupa 50 vezes por dia? E para comprar 50 ternos bem feitos todo dia? Dá para a gente comer 10 vezes por dia? Não. Para os mais gulosos, aí eu sei que dá. Minha pergunta é para o homem normal. Dá para a gente comer churrasco o dia inteiro? Quantos carros um homem poderá usar? No entanto, a gente quer mais. O homem sem Deus quer mais. O amor da esposa não basta. Eu quero mais. Ter amigos não basta. Esses amigos precisam morrer pela gente. E se morrerem, desgraçados, nos abandonaram. Somos eternos insatisfeitos, porque a vontade da nossa carne exige de nós movimentos, gestos, passos. Nossos comportamentos do corpo são finalizações da vontade da nossa alma. Mais do que isso, nós somos uma fábrica de pensamentos pecaminosos. E não é somente o pensamento de roubar, de matar. Esses estão ligados ao sentimento. Nós somos uma fábrica de teorias para explicar e justificar nossos comportamentos. Engendramos mapas mentais e nos habituamos a eles. Na minha casa, vou falar de mim para não falar de você, na minha casa eu fui o caçula. As duas irmãs mais velhas, uma é tão religiosa que me causava sentir o cheiro de velas.
A outra era vivaz, forte. Um dia um rapaz estava batendo em mim, quando criança, e ela apanhou uma pá da sorveteria e bateu nas costas dele. Virou uma santa para mim. Mas eu era caçula. Era colocado na janela e diziam, tchau, eu vou embora. E eu cresci em cima de uma janela, vendo o mundo ir embora. E pequeno, tinha que olhar para cima para enxergar as pessoas. Até o dia em que a vingança começou. Eu bati na minha irmã. Que delícia! Eu estava aprendendo lutas, então eu vi a minha irmã rolar sobre mim, girar no ar e cair sobre a cama. E ante o susto dela e a minha alegria, formou um pensamento. Daqui para frente eu não apanho mais. E este pensamento foi que me levou a apanhar todas as vezes em que eu tentei me rebelar. É este o fruto da esfera de morte que nós vivemos. E ele diz ainda, e éramos por natureza filhos da ira. Em cima, filhos da desobediência, filhos da transgressão. Aqui é filhos da raiva, é filhos da rebelião. Somos rebeldes. Juramos amor até casar. Depois que casa, a gente quer ouvir juras de amor. Não estamos dispostos a cumprir. Desenvolvemos crenças a nosso próprio respeito. Olha, você me respeite, hein? Sabe com quem está falando? Isso é muito comum no mundo de coronéis, no mundo de ditadores como o nosso. Nós queremos impor nossa vontade. Às vezes não a impomos no grito. Às vezes a gente impõe um pouquinho de choro. Quem nunca aqui ficou doente no dia da prova? Dor de barriga, uma dor que sobe aqui no chão de dentro, vai até o filé. Somos inventores de males, palavra que a Bíblia usa, por rebelião. Irados por não sermos o que queríamos ser, por não termos poder para alcançar o que queríamos alcançar, por não termos satisfeitos o nosso coração com recompensa imediata, somos irados. Uns ativos, outros passivos, mas o coração cheio de ira. Essa é a esfera interna. Feio, não é? Talvez alguém vai dizer, pintou o quadro muito feio. Pois é este quadro feio que o apóstolo quer que olhemos e olhemos para o quadro mais bonito, o que Deus quer nos tornar, o que Ele nos tornou em Cristo. Então diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quem Deus é, transforma a esfera da nossa vida. Deus é misericordioso. Deus tem um coração que entende o meu coração. Deus entende o meu drama, entende a minha esperança, entende a minha ignorância, a minha estultícia, meu mal querer, minha vontade imprópria. E é cheio de amor para comigo. Não é somente que Ele entende, mas Ele tem amor de doação. Assisti um filme, pode dizer isso? O pastor pode assistir filme? É na Netflix. Em que, não, desculpe-me, Davi me mostrou um vídeo, em que alguém diz para o filho, não é o quanto você tem que o torna rico, mas o quanto você dá.
Esta é uma expressão de amor. Amor é dar-se. Amor é sair de dentro de si para o encontro do outro. Deus sabe o que é amor, porque Deus é um, e todo amor que for dividido é amor quebrado. Mas Deus é três, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, numa unidade em que pode dar-se um ao outro. E é esse Deus maravilhoso que nos cria a sua imagem. E para sermos felizes, bem-aventurados, temos de aprender a receber a herança e a dar a herança. Porque aquele que recebe herança nos fará rico de sua própria herança. Quem Deus é, muda a nossa vida. E também o que Jesus é, muda a nossa vida. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A experiência do conhecimento de Jesus Cristo. O encontro com Jesus Cristo. Paulo o teve no caminho de Damasco. Ia ele cheio de ira, respirando ameaças. A cata de crentes que ele pudesse levar à barra do tribunal. E proceder como havia feito com Estevão, sendo responsável por sua morte. Contra Deus, contra Jesus, contra os homens. E de repente uma luz apareceu, que lhe cegou os olhos. E uma voz falou-lhe do céu, e ninguém mais entendeu. Mas disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entendeu que era perseguidor do próprio Deus. Afrontando a Deus, porque criatura se erguia contra o Criador, servo se erguia contra o seu Senhor. E não tinha irmão que lhe respeitasse. Queria matar os irmãos. Mas teve a sua vida transformada por Jesus. E de homem odiento passou a ser homem amoroso, tendo entregado a própria vida por amor dos seus irmãos. Porque Cristo o constrangia. O amor de Cristo me constrange. Não era sua própria carne, não era sua própria vontade, nem seus próprios pensamentos, nem sua própria teologia. Mas era Deus, era o conhecimento do santo, era o conhecimento do servo que se entregou por amor. E isso modificou a sua vida. Pela graça sois salvos, que é o material próximo. Amados, quando estiverem em casa e tiverem vontade de pecar, sabe quando alguém bate a sua porta e você tem vontade de atender com a machadinha na mão? Ou quando no comércio você é ofendido? Ou quando na escola você sofre? Lembre-se, nesse caminho em que você está, é esfera de morte. Por dentro e por fora. Mas há um caminho de vida em que Cristo já colocou vocês. Em que vocês já estão. A velha criatura passada da esfera de morte já morreu. Deve ser enterrada, não plantada, porque plantar vai dar mais fruto. Enterra esta vida. E clame-lhe, Jesus, aquilo que você é. O seu eu verdadeiro é o eu salvo por Cristo. Aquele que refaz a imagem de Deus na face de Cristo. E com esta nova imagem, cheia do poder do Espírito, andaremos em graça. Deus os abençoe.